nosso Vida em Foco de hoje, nós vamos falar sobre aneurisma da aorta abdominal. E para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui o cirurgião vascular, Dr. Celso Ricardo Bregalda Neves, que é secretário-geral da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional São Paulo. Dr. Celso, o que é o aneurisma? Bom, o aneurisma é uma palavra grega que significa alargamento. Então, a gente utiliza em cirurgia vascular para definir um vaso que esteja alargado, uma dilatação focal e localizada de qualquer vaso, mas uma dilatação, né, a gente tem um limite, acima de 50% do tamanho normal para aquele vaso. Cada vaso do organismo existe um tamanho normal. Então, essa definição serve para qualquer tipo de vaso. Se o vaso estiver acima de 50% do seu tamanho normal, a gente chama de aneurisma daquele vaso. E por que pode acontecer o aneurisma? O aneurisma pode acontecer por diversas causas. Principal, assim, na parede do vaso, existe, assim como na pele, em outros órgãos, existe colágeno e elastina, né, que são estruturas que dão resistência e elasticidade ao vaso. Por várias causas, essa quantidade de colágeno e elastina pode estar diminuídas, além de ter uma reação inflamatória na parede, e aí isso vai fazendo com que o vaso enfraqueça e ele vai dilatando, igual uma bexiga. Ele vai dilatando aos pouquinhos e aí pode causar consequências que a gente vai falar. Faixa etária, tem uma faixa etária que acaba sendo privilegiada com esse aneurisma? Sim, o principal pode acontecer em pacientes mais jovens, mas principalmente pacientes a partir dos 55 anos de idade. Homens e mulheres? Muito mais prevalente em homens do que mulheres. Mais homens do que mulheres? Homens. A prevalência, dependendo dos estudos clínicos, é de 2 a 6 homens, né, dependendo da população estudada, para cada mulher. Então pode ser até uma prevalência, dependendo da população, 6 homens para cada mulher. E tem alguma coisa que essa população masculina está fazendo que proporcione esse aneurisma? Geralmente é mais os fatores, os homens são mais sujeitos a fatores, uma das causas, né, para começar aquele destruição da parede do vaso é a aterosclerose, entendeu? Então os fatores que levam à aterosclerose, tabagismo, dislipidemia, hipertensão arterial, mas não se sabe exatamente, assim, a gente acha que os homens estão mais expostos a esses fatores, mas as mulheres também, cada vez mais, né, com mais, elas estão mais no mercado de trabalho e acabam adquirindo os vícios dos homens também, alimentação inadequada, tudo. Mas mesmo assim a gente não sabe exatamente por que mesmo, né, nos estudos atuais as mulheres ainda não chegaram à mesma proporção dos homens. A gente não sabe exatamente o porquê. O senhor falou em hipertensão, dislipidemia. O que é essa dislipidemia? Que eu não sei. Dislipidemia é o aumento de alteração de gorduras do sangue, ou aumento de colesterol ou de triglicérides. Tá. Mas o principal fator de risco pro aneurisma é o tabagismo. É o tabagismo, né? E pode acontecer de pessoas que não são tabagistas? Pode acontecer, principalmente se tiver uma causa mais genética de predisposição. Mas, assim, todos os fatores de risco em medicina, geralmente para doenças crônicas, assim, a gente fala em fator mais em fator de risco do que de causa, porque existem condições que aumentam a chance de desenvolver aquela doença. E para aneurisma, o principal fator de risco é o tabagismo, mas o paciente pode não fumar, mas ter hipertensão arterial, dislipidemia, a predisposição familiar e acabar desenvolvendo mesmo que não fume. Mas o principal que a gente consegue sempre ver, praticamente todos os pacientes que a gente vê com aneurisma, eles são tabagistas. E o que a pessoa sente? Bom, vou especificar do aneurisma da aorta, né, abdominal, porque o aneurisma, como eu falei, ele pode estar em qualquer localização. Em qualquer localização do corpo. Então para cada localização existe, na verdade, um fator de risco mais específico, não, em relação à aorta, em si, em relação aos sintomas. O principal é que o que é mais complicado até para a gente tratar é que ele pode ser assintomático, na maioria das vezes, né? Ele não dá sintomas. E até 80% dos pacientes que têm um aneurisma nesse momento, eles não sabem que tem, porque não tem sintoma nenhum. Então eles descobrem através de exames para outras etiologias, né? Vai investigar, fazer um exame para vesícula e acha, um exame de próstata, né? Um ultrassom e acha, uma tomografia por pedra no rim e acha esse aneurisma. Então, a maioria descobre, não percebe. Às vezes pode, então, o que pode dar de sintoma? Então, o principal, como é na barriga, é o paciente sentir uma hiperpulsatilidade. Então, chega o paciente pra gente falando, dá a impressão que eu tô com o coração na barriga. Nossa. Por quê? Porque ele cresce, o vaso, e o vaso é pulsátil, porque é uma artéria, né, que sente a pulsação. A pessoa sente o movimento na
movimentação. Então, dá a impressão que é como se fosse uma bola que está pulsando. Então, as pessoas falam, nossa, dá a impressão que o coração está na barriga. Sem sentir dor, nada. Então, essa hiperpulsatilidade que às vezes não é percebida pelo paciente, mas sim pelo médico. Então, às vezes o médico vai examinar, estou com uma dor na barriga. Ele fala, opa, peraí que acho que tem alguma coisa aqui, uma hiperpulsatilidade. Então, esse é um dos sintomas, não é um sintoma, na verdade, é um sinal, né? E de sintoma, ele pode dar dor, né? Que dor é o principal e que a gente fica com mais medo, que pode ser tanto dor pela expansão, que conforme ele vai se expandindo, as fibras nervosas na parede, né, vão ficando irritadas, tudo. Ou pode ser já por rotura, que é a principal complicação. Aí é complicado. Aí a gente tenta, tudo que a gente faz em relação a tratamento, tudo a gente quer com que evite essa complicação. Existem complicações, essa é a complicação do aneurisma da aorta abdominal, é a mais frequente, né, e a mais grave. Né? É a mais frequente e a mais grave. Existem outras complicações, por exemplo, como o aneurisma é uma bola, né, do vaso que vai crescendo, ele pode comprimir estruturas vizinhas. Por exemplo, comprimir o duodeno, que é onde o estômago sai, né, que o alimento durante o processo de digestão que comunica o estômago com o intestino, tudo e comprimir. Então o paciente começa a ter vômitos, saciedade precoce, come pouco e passa mal. Pode comprimir o ureter, que o ureter é a estrutura que sai a urina para ir para a bexiga e o paciente tem uma insuficiência renal. Pode comprimir a veia cava e ter uma trombose venosa. E pode comprimir a coluna e ter uma dor lombar. E também, conforme o aneurisma vai crescendo, podem se formar coágulos na parede dele, esses coagulinhos soltarem e entupir artérias da perna e dar gangrena, dar pequenas feridas. Então, esses são os principais fatores, complicações e sintomas. São sérios, então, né? São sérios. Não é uma doença, assim, eu brinco às vezes até com o paciente, que de doença mais tranquila que a gente cuida na nossa especialidade é só varizes, né? Tá. Todas as outras doenças, elas são bastante graves. Sérias, né? Aliás, essas doenças ligadas ao sistema circulatório, a gente sabe que são motivo, né, de morte no mundo inteiro. Sim. Então, por isso que esses especialistas aí ligados à área da cirurgia vascular e angiologia são tão valiosos, né? É uma doença silenciosa, né? Então, as pessoas têm que ficar atentas, mas como saber se a pessoa tem, se não tiver um desses sintomas? A pessoa tem assim, primeira coisa ela tem que saber, então, tem os fatores de risco, né? Ela já tem que ver se ela está dentro desse fator de risco. Grupos então, de assim, risco. Homem, geralmente mais em raça branca do que negra, também não se sabe exatamente a causa, até 3 vezes para cada um. Então, a gente vê muito mais frequente no branco, mas em pacientes caucasianos do que em pacientes afrodescendentes. Não exatamente por quê. Acima de 55 anos, que são tabagistas, que são hipertensos, com dislipidemia e com história familiar, que a gente vai falar também um pouco sobre essa causa genética do aneurisma. Então, esses pacientes têm que ficar atento e procurar. E assim, se o paciente é obeso, o vaso às vezes é muito profundo, a gente não consegue nem no exame clínico saber. Não dá para perceber. Não dá para perceber. Então, o que tem que fazer? É um ultrassom simples de abdômen, não é uma coisa para se alertar, todo mundo sair fazendo isso, é uma coisa que a gente investiga para determinados grupos, principalmente se tem história familiar, mas para se diagnosticar com certeza é só com ultrassom, porque o exame clínico ele pode falhar, se o aneurisma é pequeno e se o paciente é obeso, ou pode, às vezes, sobrevalorizar. Se o paciente é muito magrinho, às vezes dá a impressão de que está muito pulsátil, então é o contrário, né? Acha que tem e não tem. Então não é tão fidedigno assim. Então existem propostas de fazer screening populacional, mas para populações específicas, não é para fazer para todo mundo, porque senão até o custo para o sistema de saúde fica muito absurdo, alto, né? Muito alto. Em relação ao tratamento, o senhor falou sobre a questão da hereditariedade, né? Quer dizer, pessoas que já tiveram histórico na família, elas têm um risco maior. Tem que ficar alerta. Ficar alerta, porque é uma coisa que eu não falei, da prevalência, né? Assim, quanto na população tem, na verdade. Então, a gente sabe que acima dos 55 anos de idade, cerca de até 5% das pessoas, incluindo homens e mulheres, têm. Então, se a gente pegar o universo, fizer um corte na população, abaixo de 55 e acima, todos os pacientes acima de 55, com 60, com 70, nesse universo, cerca de 5% tem. Número alto, Número alto. Mas, assim, aneurisma também não é indicação. Eu vou falar também um pouquinho sobre o tamanho, quando, né? Tudo direitinho sobre o aneurisma da aorta abdominal. Mas, então, 5% é a prevalência desses aneurismas. Mas não são todos que vão precisar ser tratados, tudo isso. Ele pode ficar ali quietinho no Pode ficar quietinho. Porque assim, o aneurisma, o que é? Eu falei, é um aumento acima de 50% do calibre normal.
Então, para a aorta especificamente, ela tem, em média, no homem, 2 centímetros. Então, quanto que seria um aneurisma? Acima de 3. 3. Entre 2 e 3, a gente chama de ectasia, uma dilatação mais inespecífica. Então, acima de 3 centímetros no homem, mulher, a aorta é um pouquinho menor, é 1,8, então dá... Mas, de maneira geral, a gente usa esse cutoff de 3, mas a gente não trata cirurgicamente todos esses que a gente vai falar também. A gente trata clinicamente e tem que ficar de olho acima de 3 e fazer o acompanhamento, a partir do momento que detectou, para tentar tratar clinicamente ou cirurgicamente. Então, tratar clinicamente significa fazer o tratamento por um período de mais ou menos quanto tempo? O resto da vida. O resto da vida? Porque a partir do momento que ela chegou naquele diâmetro, o que a gente quer? Que, na verdade, ele não aumente, mas regredir, ele não regride nunca. Então, você tem que ficar fazendo uma vigilância uma permanente. Vigilância permanente. A partir do momento que você diagnosticou aneurisma, o paciente vira nosso paciente para o resto da vida. Nossa, que bom, né? Bom que você esteja realmente feliz com o seu médico. No caso, se não quiser, pode trocar, mas... Você vai ficar vendo o seu médico o tempo inteiro a cada agora. 6 meses, como é que funciona o screening? Então, vamos supor, o paciente vai lá, tem um aneurisma de 3 e poucos centímetros. Não é indicação de operar, não tem nenhum sintoma, nenhuma complicação. Faz um ultrassom. Ultrassom simples, não precisa tomar contraste, não precisa nada disso. Raio-X, nada, é um ultrassom. Detectou o aneurisma. Tá bem, não tem nenhuma complicação. Daqui a 6 meses faz um outro ultrassom. Volta de novo. A gente faz o pedido, ultrassom, volta. Quanto deu? Aumentou um pouco. A ideia, o que a gente quer é que não aumente, mas a gente sabe que 20% só que não aumenta. Os outros 80% eles vão aumentando, mas pouquinho. Pouquinho. E muitas vezes o paciente fica a vida inteira com aquele aneurisma e nunca vai precisar ser operado. Não precisa ser operado. Mas alguns casos, ou que aumenta muito rápido, ou que chega no diâmetro limite, aí que a gente vai falar, aí talvez seja o tratamento cirúrgico. Tem que fazer a cirurgia. Cirurgia de grande porte? De grande porte. Uma cirurgia que exige cuidados intensivos em centro cirúrgico adequado, precisa de um hospital que tem uma retaguarda de UTI, porque é uma cirurgia, existe a cirurgia convencional que é aberta e a cirurgia por catéter que é endovascular. Mas o problema é que os pacientes, a faixa etária, paciente mais idoso, já exposto a fatores de risco, então no pós-operatório tem que ficar muito de olho, fazer todo o tratamento para se evitar complicações, que é o que a gente mais teme, por exemplo, é a complicação cardiovascular, por exemplo, um infarto, um derrame no pós-operatório. Mas assim, as complicações na cirurgia, elas são pequenas. A gente pesa o risco-benefício. Então, a gente opera o aneurisma, só para você ter uma ideia, o aneurisma é a partir dos 3. A gente começa a pensar em operar para pacientes de baixo risco quando é maior que por volta de 5,5. Tá. Por que isso? Porque a gente sabe que quando é menor do que 5, do que 4, a chance dele romper, que é a principal complicação, é pequena. E o risco cirúrgico não é tão pequeno. Então, quando que o risco cirúrgico fica menor que o risco da cirurgia, quando é maior que 5,5. A gente sempre pesa o risco-benefício. Aí tem que fazer mesmo. Aí tem que fazer a cirurgia, que é pegar esse pedaço ou trocar, fazer a cirurgia convencional por dentro do catéter e excluir esse aneurisma da circulação. Mas isso não é uma indicação precisa, não é assim. Também o paciente chegou com 5,5, a gente tem que tratar. Depende do risco, faz uma avaliação cardiológica, às vezes o paciente já é muito idoso, tem um risco, já infartou, tem um risco que a gente observa mais um pouco. Então, tudo se pesa, não é nada matemático assim para determinar. Entendi, cada caso tem que ser avaliado, né? Exatamente. Doutor Celso, o senhor é angiologista, né? Então, que mensagem o senhor deixaria para as pessoas, né? Já que hoje as doenças cardiovasculares são realmente preocupantes, as pessoas ficam realmente alertas, né? Porque querem viver mais tempo, né? Lógico. Mas com saúde. Tem que ter uma vida saudável, não tem jeito. Às vezes as pessoas nos procuram com uma ideia de que a gente tem uma fórmula, uma receita que a pessoa não vai precisar se esforçar e vai conseguir viver bem. Mas nada na vida é de graça. Nada. Né? Então a gente precisa correr atrás. Ter uma vida saudável, se está com excesso de peso, perder peso, fazer exercício, se está com problemas de saúde, controlar, quem tem pressão alta, controlar, quem tem diabetes, controlar o mais próximo do normal possível, parar de fumar, principalmente para essa doença que a gente está conversando. Então, tudo isso a gente ajuda, né? Ajuda. E se, mesmo fazendo tudo isso, tiver a doença, ter um médico, um profissional qualificado que vai tratar da melhor maneira possível. É isso mesmo, né? Você viu, o doutor Celso que falou. Eu falo sempre aqui no programa, mas hoje foi o doutor Celso. Muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui. Espero que o senhor possa retornar. Com certeza, sempre Muito obrigada, à disposição. Muito obrigada. Eu conversei então com o doutor Celso Ricardo Bregal da Neves, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. E você pode acompanhar essa entrevista lá pelo site paulinas.org.br. Recomendá-la para alguém, então, que ou
tem a impressão de que tem esse problema, aneurisma da aorta abdominal. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu volto em instantes.